A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24, diz: Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? É uma pergunta, e vem a resposta. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Então o homem comer, o homem beber e gozar do fruto do seu trabalho, vem isso da mão de Deus, de acordo com o livro de Eclesiastes. Mão de Deus. Quero falar de alguns elementos de Deus no livro de Eclesiastes. Na verdade, eu não vou falar de muitos, há muitos para nós falarmos. Eu vou me limitar apenas a 12 elementos. Então, o primeiro elemento que nós encontramos aqui, mão de Deus. Como é bom as coisas que vêm da mão de Deus para nós. Olha Eclesiastes 2:26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria. A sabedoria também é um dom de Deus. Diz Tiago que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então aqui em Eclesiastes 2:24 temos a mão de Deus. E em Eclesiastes 2:26, a sabedoria que vem de Deus. Deus dá sabedoria. Então a sabedoria de Deus, mas não é só sabedoria que Deus dá. Olha só, o verso continua. Deus dá sabedoria e conhecimento. O conhecimento de Deus. Para que nós queremos a sabedoria se nós não conhecermos a Deus? O conhecimento de Deus é importante. Em João capítulo 17, verso 3, Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, somente como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. O conhecimento de Deus é importante, nós conhecermos a Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O mesmo profeta também disse: o meu povo pereceu porque faltou-lhe o conhecimento de Deus. Então, a mão de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Mas olha só, o verso continua: porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus e alegria. A alegria é algo que vem de Deus. No livro de Gálatas, ou na carta aos Gálatas, Paulo diz que a alegria é um fruto do Espírito. Alegria, a capacidade de nos alegrarmos na presença de Deus. Portanto, a alegria de Deus. Mas eu vou ler o verso todo, Eclesiastes 2:26, para que eu e você sejamos um homem a quem Deus se agrada. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. 3 coisas que Deus dá: sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, olha aí o que Deus dá ao pecador: dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe e dê ao bom perante a sua face. Deus faz o pecador trabalhar para que ele possa dar para o homem que é bom diante de Deus. Mas Salomão diz, mas também isso é vaidade e aflição de espírito. Para Salomão, tudo é vaidade no livro de Eclesiastes. Então nós temos aqui a mão de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a alegria de Deus. Eclesiastes 3:1, nós vamos ter o tempo de Deus. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E continua o verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, e vai por aí em diante falando do tempo. Tempo, para todas as coisas tem um tempo determinado por Deus. Esse tempo é o tempo de Deus para nós. Apesar de Deus não estar limitado ao tempo, ele colocou o homem no tempo. E conforme o tempo passa, esse tempo é o tempo de Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. E é tanto tempo que aparece aqui. O tempo de Deus para nós. A mão de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a alegria de Deus, o tempo de Deus. Mas que mais nós vamos encontrar? Vamos encontrar o trabalho que vem de Deus. Eclesiastes 3:10 diz: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Muitas vezes o trabalho nos aflige, mas aqui temos o trabalho de Deus. Eclesiastes 3:13 diz: e também todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho, o trabalho que vem de Deus. Isto é um dom de Deus, dom de Deus. A mão de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a alegria de Deus, o tempo de Deus, o trabalho de Deus e o dom de Deus. Dom de Deus é uma dádiva de Deus, aquilo que Deus nos dá. Mas vamos continuar um pouco mais no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui temos a casa de Deus. Precisamos ir à casa de Deus e quando entrar na casa de Deus, que possamos guardar os nossos pés. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando entramos na casa de Deus, vamos para ouvir a palavra de Deus. Por isso que diz no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à casa de Deus. Eclesiastes 5:7 continua: porque com a multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Aqui temos o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. A casa de Deus, o temor de Deus que lhe é devido. Vamos para Eclesiastes 7:13. Lemos assim, Eclesiastes 7:13. Atenta para a obra de Deus. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Atenta para a obra de Deus. Aqui temos a obra de Deus. Eclesiastes 8:2, eu digo, observa os mandamentos do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. O juramento de Deus. Apesar de a gente não jurar, e nem deve jurar, mas sim o nosso falar ser sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedimento do maligno, o juramento de Deus. E finalmente, para terminar, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, diz: porque Deus há de trazer o juízo, toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O livro termina com o juízo de Deus. Todos um dia iremos comparecer perante Deus, e Deus há de trazer a toda obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Cuidado com o juízo de Deus, principalmente aquelas coisas encobertas, que é bom abandonar e confessar. 12 elementos de Deus em Eclesiastes. Primeiro, a mão de Deus. Segundo, a sabedoria de Deus. Terceiro, o conhecimento de Deus. Quarto, a alegria de Deus. Quinto, o tempo de Deus. Sexto, o trabalho de Deus. Sétimo, o dom de Deus. Oitavo, a casa de Deus. Nono, o temor de Deus. Décimo, a obra de Deus. 11º, o juramento de Deus. 12º, o juízo de Deus. Há mais elementos,
Você pode estudar o livro de Eclesiastes e descobrir. Deus te abençoe. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no playlist e ali você vai encontrar lições da escola dominical, aulas de teologia, o comentário toda a Bíblia lida para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.